Para nós já damos início aqui. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela tua boa mão que tem estado conosco. Nós glorificamos o teu nome, Jesus, pelo Senhor nos permitir estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, mesmo que dessa maneira não tão próximos, mas que a tua graça opere sobre nós. Que teu Espírito, Pai, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, a nossa cognição, para que possamos compreender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que teu Espírito nos direcione e mostre a grandeza do teu nome mais uma vez através disso, para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, quero relembrar vocês, então, que hoje nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse, né? Dentro do contexto teórico aqui da matéria de bibliologia, é a nossa última aula, né? A aula 15 é a última aula. Porém, eu já quero compartilhar com vocês alguns avisos, né? O primeiro é exatamente esse, de que essa é a última aula. Eu quero avisar vocês que a minha intenção não é que a gente simplesmente pare assim, mas pelo contrário, a gente continue, então, pelo menos a cada 15 dias, né, a gente se reunindo e falando de um tema específico até o mês de novembro ali, porque entre dezembro e janeiro eu vou projetar uma matéria para a gente fazer no ano que vem, e aí nós vamos continuar nossas aulas semanais, só que dentro de outra matéria também. Então, eu gostaria de incentivar vocês a não pararem de forma alguma, mas continuarem em todo esse período crescendo aí na graça e no conhecimento de Cristo, né? Nós sabemos que isso é extremamente importante e, como eu estava falando para Renata agora há pouco, por mais incrível que pareça, o tempo passa de uma maneira muito, muito rápida, né? E nós, parece que estava ali falando de exegese, de repente a gente já está na aula 15, já está em Apocalipse, e se você olhar ali o conteúdo que a gente estudou, é muita coisa mesmo. Aqui, embora eu chame de bibliologia, se vocês forem estudar isso mais a fundo à parte, vocês vão se envolver em 3 matérias, tá? Vocês estão falando de bibliologia, que é bem mais raso que isso que a gente já falou. Vocês vão falar de exegese e vão falar de hermenêutica, né? Então, esses 3 conteúdos aqui estão dentro de um. Então, a gente está estudando muita coisa mesmo, e é uma coisa bem legal aqui que o Senhor tem nos dado graça para fazer. Boa noite, Isa, seja bem-vinda. E eu quero, então, dar início a essa aula aqui para nós falarmos de Apocalipse. Eu preciso deixar muito claro para vocês que aqui a minha intenção aqui vai ser tentar dar um caminho um pouco mais fácil, para que cada um de nós consigamos seguir na interpretação, ali aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia, e naturalmente tentar seguir um caminho que facilite a interpretação de Apocalipse. Embora que nós precisamos entender que em mais de 1.500 anos aí de estudos dentro da teologia a respeito de Apocalipse, até hoje existem dúvidas em cima de tudo isso. Tanto que nós temos 4 divisões entre as maiores igrejas, todas voltadas para o Apocalipse. Então, eu não pretendo aqui ser o tipo de pessoa que vai conseguir dar a resposta final para isso. Mas eu quero dar um caminho onde nós conseguimos equilibrar as coisas e entender como nós podemos compreender, né, aquilo que a palavra de Deus quer nos dar. Bom, então vamos lá. Quando nós falamos de Apocalipse, nós precisamos entender o seguinte: Apocalipse é a consumação de um período, né? Você lembra que quando nós falamos do Gênesis, nós falamos que Gênesis ele trabalha com a literatura narrativa, e que dentro dessa literatura narrativa nós usamos como exemplo a história da salvação. Ou seja, tudo se começa com um problema que surge quando o homem cai no pecado. Deus desenha, Deus faz um plano, Deus faz o homem à sua imagem, semelhança. Quando o homem cai, esse caminho é alterado. Porém, nós vemos que Deus já havia proporcionado um caminho de salvação através do seu Filho, Cristo. E todo esse caminho de salvação nos leva a todo esse período da história da humanidade até ter o seu desfecho final lá em Apocalipse, onde o causador daquele problema, onde nós podemos entender que foi o diabo que traz essa iniciativa do pecado, a serpente,
ele, enfim, agora é derrotado no sentido de consumação, né? Então, a consumação está em Apocalipse, ou seja, aqui é o desfecho de todo o resto da história bíblica. Por isso é muito importante nós olharmos para Apocalipse com esse sentido. Nós precisamos perceber também que quando nós falamos de Apocalipse, essa palavra, né, o que deu esse nome, Apocalipse, é quase que a mesma palavra no grego, que é Apocalipsis. E essa palavra significa tirar algo do escuro e trazer algo para a luz. Então, é o sentido de revelação, né? Algo está escuro, você leva para a luz, ele se revela. Então, por isso, algumas Bíblias já traduzem Apocalipse por revelação, e tá certo, não tem nenhum problema com isso. Então, quando nós olhamos para o Apocalipse, nós temos uma revelação a respeito dos tempos finais e a respeito da vitória de Cristo. Nós vamos entender isso pouco mais para frente, de uma maneira mais detalhada. Então, Apocalipse ele não é uma revelação simples, mas sim uma revelação bem completa e profunda a respeito do plano de Deus, o plano perfeito de Deus. Quando nós olhamos para Apocalipse, nós temos alguns conhecimentos prévios ali. Nós sabemos que a autoria dele foi pelo apóstolo João, né, que era o discípulo amado de Jesus, que é a nomenclatura bíblica que nós utilizamos. Nós percebemos que ele escreve isso próximo do ano 95 depois de Cristo, provavelmente quando o imperador Domiciano está dominando o império, né? Está como imperador. E nós sabemos que João escreve isso na ilha de Patmos durante o seu aprisionamento. Então já havia acontecido todos aqueles fatos históricos que nós conhecemos. Tentaram matar ele colocando ele no caldeirão quente, não deu certo. Então vão lá e mandam João agora para a ilha de Patmos, onde era uma ilha de prisioneiros, dos piores prisioneiros possíveis, eram mandados para lá para ficarem isolados e morrerem de uma forma natural, entre aspas. Então foi dentro desse contexto que João recebe essas revelações de Deus. E nós podemos dividir o livro de Apocalipse em pelo menos 4 partes. Isso aqui é a maneira que eu acredito que já nos facilita aqui no contexto de interpretação. Então, nós podemos ver no capítulo 1 até o verso 8 uma introdução sendo dada, né? Ele nos falando a respeito de quem estava falando com João, Cristo se apresentando, se mostrando diretamente ali para João. No capítulo 1 ainda, do versículo 9 até o versículo 20, nós temos sendo mostrado coisas do passado, por isso nós temos a expressão ali de Deus para João sendo usada as coisas que viste. No capítulo 2 e 3 nós vemos ele usar a expressão as coisas que são, mostrando um contexto presente, o que estava acontecendo provavelmente nas igrejas naquele período. E a quarta divisão, que seria do capítulo 4 ao 22, que se entende como as coisas que hão de acontecer, como que seria um período futuro ao período de João. Nós precisamos, claro, entender aqui que quando nós falamos futuro, nós estamos usando como base João, então muitas coisas que às vezes para João era futuro, para nós agora já não é mais. Para nós pode ser passado, porque já se passaram 1900 anos nisso. Então é só uma questão aqui de concentração. Os fatos importantes aqui do livro de Apocalipse, um primeiro fato que vai contra tudo que nós normalmente aprendemos sobre isso, é porque você pode olhar para Apocalipse e ter uma visão de um panorama aterrorizante. Você pode olhar e você pode perceber que as pessoas, quando surge qualquer coisa nova no mundo, o que eles fazem é tentar buscar algum refúgio disso, do que está acontecendo fora aqui no nosso mundo, na Terra, é buscar algum refúgio, algum texto em Apocalipse que fale sobre isso. As pessoas entendem que o terror das coisas do mundo está atrelado com o Apocalipse, como se o Apocalipse fosse um livro de terror, um livro que quer contar coisas horrendas, coisas ruins. E não é essa a realidade que nós vemos no livro de Apocalipse. Na verdade, muito pelo contrário, quando você examina Apocalipse de uma maneira detalhada, você vai perceber que o fato que ele está narrando é o próprio Cristo, como Cristo é o centro do livro, como Cristo foi quem venceu, né? Ele vai começar com aquela menção a respeito das 7 igrejas,
As 7 igrejas estão atreladas ao que Cristo está falando para elas, Cristo sendo o centro. Depois nós vamos ter as revelações de Cristo de uma maneira detalhada. No 5, capítulo 4 e 5, nós vamos ter uma glorificação da pessoa de Cristo muito grande, mostrando mais uma vez que ele é quem governa, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é quem domina sobre todos os povos. E depois do capítulo 6 em diante, nós vamos ter uma menção de fatos que acontecem no meio da terra, porém todos esses fatos estão buscando mostrar Cristo como o centro onde tudo se resolve. Então o livro de Apocalipse ele não é um livro de terror, ele não quer contar uma coisa ruim, pelo contrário, ele quer mostrar como Cristo é o centro de tudo, como Cristo sempre está no controle de todas as coisas, que nada sai do controle do próprio Deus. Além disso, nós precisamos ver um segundo fato importante, que é a consumação dos tempos, né? Ou seja, aquilo que nós falamos, enquanto no Gênesis tudo começou, quando nós olhamos para Apocalipse, nós temos um final aqui. Esse final não é um final onde se acaba a história, mas onde existe uma finalização do plano de salvação de Deus, para então ele fazer o retorno novamente a respeito da Nova Jerusalém, no capítulo 21 e 22. Um terceiro detalhe importante também, nós temos o milênio com Cristo, né? Talvez alguns já ouviram falar nisso, outros não, mas é um período de 1000 anos que Apocalipse cita, onde Cristo estará governando sobre todos os povos, sobre toda a terra. E nós também temos um quarto fato importante aqui, que esse é mais conhecido, que é a grande tribulação, onde a Bíblia cita que a terra passará por uma grande tribulação, dividida em 2 momentos, cada um no período ali de 3 anos e meio, e essa grande tribulação ela vai ser um momento onde a fé de muitos será provada, onde haverá salvação e algumas outras coisas. Então esses 4 fatos aqui do livro, eles são os fatos mais importantes, porque é em cima desses 4 que giram o restante dos fatos. A respeito dos detalhes de Apocalipse, o que nós mais temos é isso aqui, né? Como a nossa intenção aqui do livro em si é apenas trabalhar ele de uma maneira um pouco mais superficial, os detalhes que nós temos são esses. Mas eu quero apresentar para vocês aqui, então, a respeito da literatura apocalíptica, né? Como que nós podemos interpretar o livro de Apocalipse. E essa aqui é a maior dificuldade que existe nesse contexto de interpretação. Porque se você pegar qualquer outro texto que seja difícil de interpretar, mesmo assim você tem, dentro do contexto histórico do ser humano, outros livros que são parecidos. Você tem outros tipos de literatura que você consegue encontrar, mesmo na área secular ou algo assim, que consegue te ajudar a chegar num consenso. Agora, Apocalipse é uma literatura que nós não temos nenhuma referência, nós não temos nada parecido com isso. Então nós olhamos para Apocalipse e nós dependemos demais da graça de Deus e do cuidado, né, com o estudo bíblico para entender realmente o que se passa no meio de tudo isso. Então a literatura apocalíptica, em partes, ela se assemelha com a literatura profética, onde na literatura profética nós temos símbolos, nós temos vários tipos de figura aparecendo na mensagem, né? Nós também temos parte aqui, uma pequena parte de literatura narrativa, como se fossem as cartas, né, passando também Apocalipse, que vai até o capítulo 3. Do 4 ao 22, nós não temos muitas narrativas acontecendo, nós temos atos mais simbólicos que são diferentes. Então, mesmo que tenha poucas coisas parecidas com literatura profética e literatura narrativa, nós temos pelo menos 80% do livro de Apocalipse e é diferente. Ele precisa ser interpretado de uma maneira diferente. Então, quando nós olhamos para a natureza do Apocalipse, desse tipo de literatura, nós precisamos entender que ele tem essa diferença pelo nível de simbolismo que tem dentro dele. Por um exemplo, quando nós lemos a Bíblia, né? Quando você lê ali Apocalipse, fala sobre uma besta que surge do mar, outra besta que surge da terra. É o tipo de coisa que você olha e você só consegue imaginar
um monstro saindo no meio daquilo. Você começa a pensar que é literalmente um monstro, vai aparecer um dragão, vai aparecer uma serpente gigante, vai aparecer coisas desse tipo. É a nossa maneira natural de olhar para isso, né? Que é, na verdade, enxergar as coisas de forma literal. Porque quando você vai entender na Bíblia, você vai descobrir que aquele dragão era a antiga serpente lá de Gênesis, onde agora, na verdade, é um símbolo do diabo. Você vai olhar para uma besta e vai descobrir que os três são pessoas. Né? A besta que emerge do mar é uma pessoa, a besta que surge da terra é outra pessoa, o anticristo é uma outra pessoa. Quando você olha para a besta e você pensa, por exemplo, na relação dela com 10 chifres, você olha e você pensa que são 10 chifres mesmo. Você nunca vai parar e pensar que aqueles 10 chifres simbolizam 10 nações, ou 10 colinas, ou 10 montes diferentes. Então, por isso que a literatura apocalíptica ela é recheada de símbolos. Nós temos muitos símbolos no livro de Apocalipse, e por isso que ele é uma literatura diferente. É importante destacar aqui que em todas as outras literaturas que nós falamos, em todos os outros livros, um dos cuidados que a gente tinha na interpretação era o seguinte: não alegorizar ou não tornar simbólico aquilo que era literal. Ou seja, está escrito chifre, é chifre. Não é um reino, não é nenhuma outra coisa. Só que tudo aquilo que a gente aplica nos outros não vai ser utilizado em Apocalipse. Porque Apocalipse, a menos que fique muito claro dentro de um texto que ele é literal, você vai ter que considerar ele como simbólico e entender qual figura ele está trazendo. Então, Apocalipse é uma das literaturas realmente mais difíceis de interpretação dentro do contexto bíblico. E além disso, né, além de você ter a presença de várias figuras, você tem também algumas figuras que relembram e relacionam com o Antigo Testamento. Você vê, por exemplo, quando Jesus aparece ali para João, ele aparece no meio dos 7 cálices, né? E aquilo era uma figura relembrando o Antigo Testamento. Depois aparece o candelabro sendo citado como os 7 Espíritos de Deus. Na mesma forma, também é um exemplo do Antigo Testamento. Então, você percebe que várias vezes o Espírito Santo está usando ali para João uma figura que ele já conhecia lá do Antigo Testamento para ele exemplificar alguma coisa. Então, como nós temos que analisar figura a figura, entender o que aquilo quer dizer para nós, é o tipo de literatura um pouco mais complexo de se lidar mesmo. Para isso, eu separei aqui 5 princípios que nós podemos usar para tentar chegar numa interpretação um pouco mais segura. O primeiro ponto, que é de extrema importância para todos nós, é analisar o contexto histórico e cultural do texto que nós estamos lendo. E aqui, claro, você pode, como nós não viemos dessa cultura, nós não somos judeus, a gente não viveu no período do primeiro século, nós não sabemos qual era o contexto que eles viviam, então, naturalmente, em pelo menos 80% disso, a gente vai precisar ter acesso a um dicionário bíblico ou algum comentário bíblico que nos ajude nisso. Mas você pode tentar analisar isso sem essa margem também, fazendo pesquisas pouco avulsas. Nisso, por um exemplo, para vocês entenderem essa questão, quando você olha para a expressão do que Jesus está falando ali para João, por exemplo, dos 7 selos que aparecem, para nós, selo, a gente já pensa que é aquele selo que estaria simplesmente grudado dentro de uma cartinha, né? Aqueles selos que eram enviados por correio, algo assim. Embora fosse algo parecido, a ideia era uma outra, porque aqueles selos aqui a qual João está se referindo eram aqueles selos de cera que fechariam as cartas antigamente, e eles exigiam que apenas alguém da realeza abrisse aquele selo. Então, quando João olha, né, eu não sei se vocês já leram o capítulo 5 de Apocalipse, mas o capítulo 5 é uma coisa engraçada. João está parado no meio do céu, no meio da visão ali, e ele começa a chorar. É uma cena um pouco engraçada, porque por mais que você podia chorar por outros motivos, mas não, João começa a chorar, e quando eu li aquilo a primeira vez, eu falei, João está chorando e não tem sentido nenhum no que ele está falando.
que João começa a chorar e ele fala: quem que vai abrir o selo? Eu não é o tipo de preocupação que eu ia ter. Talvez se eu estivesse vendo a visão, eu ia falar, nossa, que anjo legal, o que é aquele leão, o que é essa águia, coisa desse tipo. Eu não ia perguntar quem vai abrir o selo, entende? Porque para mim seria uma coisa estranha. Mas para João, a preocupação dele é a seguinte: quem faz parte da realeza para poder abrir os selos? Essa é a pergunta dele. E você vê como ganha um novo sentido, porque aí vem a resposta dos anjos e dos anciãos. Né? Quando ele fala: não chore, João, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele vai falando cada uma das honras de Cristo e mostra como Cristo lutou, venceu, e pelo poder que foi entregue a ele, o poder que ele já tinha, mas foi entregue agora por honra e mérito do seu sacrifício, ele abre os selos. Então a revelação que João nos entrega ali, né, pelo Espírito Santo, é de que se não fosse Cristo padecer tudo isso e aquele livro ficasse selado, ninguém seria salvo. Então nós estaríamos condenados naturalmente, mas pelo sacrifício de Cristo, ele nos permite isso. Então, se nós não olharmos para o contexto histórico, se você não olhar para a história, você não consegue saber disso. E tem muitos detalhes no livro de Apocalipse que precisam disso. Então a gente precisa sempre lembrar de olhar para esses pequenos detalhes, estudar eles com calma, com paciência. Isso não é o tipo de coisa que você precisa sair daqui e falar: agora eu quero saber tudo sobre Apocalipse, porque se você tentar saber tudo sobre tudo, no final a gente não consegue saber nada sobre nada. Então você pega com calma, estuda parte a parte e consegue, com um dicionário, com um comentário bíblico, ou pesquisando aos poucos e descobrindo cada parte disso. O segundo princípio que é muito importante é você analisar algumas referências cruzadas. O que é isso? Quando nós olhamos para, por exemplo, ali, né, no livro de Apocalipse, aparece a expressão: o cordeiro que foi morto, mas agora vive. Por que nós sabemos que o cordeiro é Jesus? Você tem que fazer esse tipo de pergunta. Por que você sabe que o cordeiro é Jesus? Nós sabemos disso porque nós sabemos que lá no Antigo Testamento existia a morte dos cordeiros, existia a morte de alguém, né, de algum animal ali no lugar de sacrifício. E nós sabemos que João, não o João de Patmos, não o discípulo, mas João o Batista, quando ele está lá no Jordão batizando, quando Jesus desce, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi através disso que nós sabemos que quando o Apocalipse fala do Cordeiro que foi morto, mas agora vive, nós sabemos que é Jesus. Então é por uma referência de outro texto que nós conseguimos saber que é Cristo que está ali. E quando nós falamos de referência, nós precisamos estudar com calma livros como Daniel, Ezequiel, Isaías e Zacarias, por exemplo. Esses 4 aqui são os que estão recheados disso. Eles têm muitas referências a detalhes do Apocalipse. Por exemplo, nós só sabemos que aquela besta que tem os chifres está falando de reinos porque Daniel já recebeu essa revelação lá no passado. Se Daniel não recebesse aquela revelação, nós não íamos saber que aqueles chifres eram tipos de reinos. Então foi através da revelação que Deus deu lá atrás para Daniel que nós conseguimos entender aqui tudo isso que acontece. Nós só conseguimos entender o período do milênio porque Isaías profetizou como seria parte dele. Se Isaías não tivesse recebido de Deus isso, nós não íamos saber o significado disso hoje, através de Apocalipse. Então, nós precisamos seguir sempre em cima dessa regra, de analisar as referências cruzadas. Nós chamamos isso normalmente nós falamos que isso normalmente se dá por Bíblia, interpretar a Bíblia. Ou seja, eu não uso alguma coisa que seja fora desse contexto bíblico para eu tentar dar um símbolo. Então, se você ir lá e ler a besta tinha 10 chifres, e você jogar no Google e falar a besta tinha 10 chifres, e aparecer qualquer texto que seja lá do Alcorão, algum texto que seja da Zorá, algum texto que seja de algum livro diferente, nós não vamos considerar isso válido, porque o que é válido para nós é a palavra de Deus, é a própria Bíblia. Então, para isso, nós precisamos pegar a Bíblia e entender o que ela fala a respeito. De uma maneira mais simples, você pode examinar esses 4: Daniel, Ezequiel, Isaías e Zacarias. De uma maneira geral, você vai precisar olhar
para toda a Bíblia, né, para todos os seus outros 65 livros, para entender Apocalipse no final. Então, por exemplo, tem referências que começaram lá em Gênesis e só vão se completar no período do Apocalipse. Um exemplo claro disso, que eu até comentei no sábado com a Renata, é a respeito da árvore da vida. Né? Nós temos a árvore da vida lá em Gênesis, depois ela some do mapa e ela só aparece de novo no livro de Apocalipse. Né? Outra coisa que as pessoas normalmente não percebem a referência, mas a Bíblia diz, né, que o Jardim do Éden ele estava posto na terra. Ele era literalmente um jardim, aquilo não é figurativo. Mas a pergunta é onde está esse jardim tão bonito agora? Na verdade, esse jardim foi tirado, assim como a Arca da Aliança, ele foi tirado da terra. E é por isso que a Nova Jerusalém desce do céu e se estabelece como capital, porque ela será o símbolo do novo Jardim do Éden, a nova criação de Deus. Então, tem essas relações que nós precisamos entender dentro do contexto bíblico de uma forma geral. Terceiro ponto que é importante é analisar o sentido de cada versículo dentro do Apocalipse em geral. Por um exemplo, você leu que estava o cordeiro e você sabe que esse cordeiro agora é Jesus. Então, você precisa buscar anotar isso, por exemplo, escrever o cordeiro é Jesus, para cada referência que tiver dentro de Apocalipse sobre um cordeiro, você olhar e falar, deixa eu ler aqui e ver se é Jesus. É quase que você fazer uma substituição de palavras. Quando aparece cordeiro, você coloca Jesus, para entender aquilo. E a mesma forma que se trata sobre as bestas, sobre os chifres, sobre o milênio, tudo isso, nós usamos essa técnica para poder entender um pouco mais facilmente. Então você pega e estuda um versículo, estuda uma parte dele, e em cima daquele versículo você consegue ver como ele se encaixa no globo total. Então você pode pegar várias partes, por exemplo, da Grande Tribulação, onde tem vários capítulos dedicados a ela. Você pega, se você estudar as duas testemunhas da Bíblia ali em Apocalipse, você vai olhar aquilo e vai perceber a referência daquilo dentro do livro como um todo. Então você sempre pega um texto e vê como ele se liga com o restante. É uma atitude que ela é simples de se fazer, mas ela dá um ganho enorme dentro desse contexto. Um quarto princípio que também é bem interessante de se perceber é você olhar os símbolos que estão presentes dentro dos padrões numéricos. Por um exemplo, não é à toa que direto você vai olhar para o livro de Apocalipse e vai ter o número 7 e o número 12. Isso é direto. Na verdade, na Bíblia como um todo você tem essa referência. Mas Apocalipse, o 7 é muito forte. E o 12 também. E por que esses números são fortes? Porque no nosso idioma aqui, o português, os números são números. O número não tem nenhuma relação com nada. Mas no alfabeto hebraico, cada palavra, cada letra, ela tem um número. Então, quando você dá um número, você sabe qual letra está se referindo, e vice-versa. Por isso, sempre que dá o número 7, a gente sabe que está atrelado com a perfeição de Deus por isso. Né? Você vê como é engraçado esse controle de Deus em toda a história da humanidade. Ele começou com 7 dias por isso. Se você olhar a história lá dos 3 jovens na fornalha que nós gostamos, as pessoas normalmente não percebem, mas quando eles vão aumentar o calor da fornalha, quando eles vão jogar mais lenha, eles falam aqueça 7 vezes mais. Por que 7 vezes mais? Não foi aleatório, era um recado de Deus para aqueles jovens. Então Deus sempre se comunica com isso. E se você olhar para Apocalipse, você vai ver várias referências disso. É importante até destacar em cima disso o cuidado na interpretação, porque você vai ver uma referência em Apocalipse, por exemplo, dos 7 Espíritos de Deus. E aqui parece bobo, mas existe uma quantidade enorme de pessoas que elas ficam com uma dúvida enorme e falam, peraí, não é um Espírito Santo? Quem são esses outros 6 agora? Por que tem 7 Espíritos de Deus dentro do texto? Mas, na verdade, esses 7 Espíritos de Deus é apenas o Espírito Santo, mas é para mostrar a perfeição que existe no Espírito Santo, na pessoa de Deus. Então, nós precisamos entender os símbolos que tem por detrás disso, né? O número 7 ligado com a perfeição, e o número 12 normalmente ligado com uma ordem de um povo,
como sempre que falava das nações e tribos eram 12. Se você pegar os 24 anciãos, eles são 24, que você divide por 2, você vai ver que dá exatamente os 12. Você pega o número dos salvos ali figurativos de Israel, 144, são 12 vezes 12. Então, tudo isso é uma numerologia bíblica que nós não temos como fugir. Isso é uma realidade, e é uma realidade importante de nós entendermos ali em Apocalipse. Então, quando você entende que Deus está se comunicando no Apocalipse também pelos números, ele está mostrando a perfeição que há no cuidado de Deus. E um quinto ponto, que eu já comentei um pouco atrás, mas é bom para a gente relembrar, é que é muito importante você considerar cada parte de Apocalipse simbólica, a menos que você tenha muitos detalhes e que esses detalhes mostrem que é algo literal. Ou seja, é o inverso de todos os outros livros. Nos outros livros a gente falava, entenda que isso é literal. Se ali falou que era um papel e ponto. Agora no Apocalipse é diferente. Se ele está falando de um papel, você tem que imaginar que ele está fazendo uma referência a uma árvore. Ele é simbólico, ele é muito mais figurativo, extremamente figurativo do que os outros. Então, quando nós olhamos para o Apocalipse de uma forma geral, do capítulo 6 em diante, nós entendemos que tudo aquilo ali ele é figurativo, ele é simbólico. Simbólico não significa que ele perde a veracidade, ou que ele deixa de ser verdadeiro, mas ele quer mostrar a figura de alguma outra coisa. Ele quer atrelar aquilo com alguma outra coisa. Ele vai falar cordeiro para atrelar com Jesus. Ele vai falar serpente para atrelar com o diabo. Ele vai falar nomes específicos, né, de figuras ou algo assim para atrelar. Quando você vê uma mulher vestida do sol, por exemplo, não é o tipo de coisa que acontece, mas aí você entende que o sol é um símbolo de divindade onde acontecia. Então aquilo, na verdade, era uma mulher sendo guardada pelo próprio Deus. Então tudo aquilo ali tem pequenos símbolos que vão nos permitir entender isso de uma forma um pouco mais tranquila. E esses aqui são os 5 princípios que nós precisamos para tentar caminhar dentro dessa interpretação. Agora eu quero comentar 3 pontos aqui que eu acredito que são importantes para nós termos de cuidado na interpretação. Porque muitas vezes nós queremos ler, né, e o Apocalipse é uma coisa que está recheada disso. A quantidade de vídeos que já me mandaram, as pessoas chega a ser engraçado, mas as pessoas mandam vídeo falando, por exemplo, 2026 será a volta de Jesus, 2030, e sempre tem um cálculo por detrás envolvendo Apocalipse, sempre existe um cálculo, isso é padrão. Só que foi assim que nós conseguimos chegar a considerar a Adventista uma seita, foi exatamente pelos cálculos das datas que Jesus ia voltar. A mesma coisa aconteceu com outras 3 denominações muito grandes no começo, né? A presbiteriana e a própria batista surgiram assim, por conta dessa divisão que eles tinham com o adventista nas datas. Depois que eles começaram a melhorar um pouquinho isso. Então, nós não lemos Apocalipse procurando dar uma data, né? Você vê que quando Pedro olhou para Jesus e falou quais serão os sinais e qual será o período da tua vinda, e a resposta de Jesus foi muito simples: não vos compete saber tempos e horas. Então vocês não precisam saber quando vai ser o dia, você não precisa saber se vai ser de noite, qual horário vai ser. Você precisa estar preparado, você precisa ir cumprir o seu propósito na Terra. Então é muito importante nós entendermos que nós não podemos ler o Apocalipse tentando achar um segredo que está escondido e que nenhuma outra pessoa achou no mundo. Nós não vamos ler ele como se fosse uma cabala hebraica, que é um livro de símbolos, procurando várias respostas aleatórias ali. Nós lemos ele como palavra de Deus, buscando entender e compreender qual que é o plano de Deus para o seu povo e para aqueles que ele salvou. Então nós precisamos ter isso muito, muito estampado em nós. Um segundo cuidado muito importante é que nós não podemos tentar estudar os versículos fora do contexto. Então, o que é isso?
Por mais que eu digo que você precisa analisar o sentido de cada versículo dentro do livro, isso não é você pegar só ele e estudar só ele separado. Ou seja, você precisa pegar e estudar um versículo, mas ver como ele se encaixa com o restante. Se você pegar só um versículo e fazer aquele teste da Bíblia como livro da sorte, onde você abre um versículo aleatório ali, você abrir um texto aleatório em Apocalipse, fazer isso pode ter uma interpretação muito equivocada. Então você precisa estudar com calma, buscando, de preferência, ler o Apocalipse de uma maneira geral, ou seja, ler ele todo. Isso vai facilitar na questão de interpretação, de estudo, para não ter muita dificuldade na compreensão. E um terceiro ponto, que eu diria aqui que é um ponto dos mais importantes para nós dentro desse globo total, é o seguinte: nós precisamos agir com imensa humildade quando nós estamos falando principalmente de Apocalipse. Nós precisamos ter humildade em todo o contexto, mas principalmente quando nós estamos estudando Apocalipse, nós precisamos ser recheados de humildade, reconhecendo que nós somos limitados e totalmente dependentes de Deus. E entender, né, que o Senhor ele revelou a sua palavra da forma como ele queria que deveria ser, ele revelou da forma como ele desejava, e ele lá buscar muitas mais importantes valores. Com 20 aspas, nós seríamos monstros, pelo menos realidade, Oi? Oi, você me ouviu? Você me ouviu? Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Oi, Matheus. Ele tá travando. Tá me ouvindo agora, Não, tá travando. Agora estou. Melhorou agora? Não deu para entender muito o que você falou. Agora tá dando para ouvir bem? Agora tá. Perfeito. Vocês sabem em que parte que parou ali, só para eu me encontrar aqui? Que a gente não pode pegar um versículo e abrir como se fosse um Texto da sorte, né? Da sorte. Perfeito. Então, continuando daí, nós precisamos olhar cada versículo dentro do seu contexto. Então, por mais que a gente pegue um versículo e analise ele de uma maneira ali separada, para a gente poder, né, estudar ele, então eu pego Apocalipse capítulo 1, versículo 1, eu estudo ele e vejo como ele responde e ele se encaixa com o restante dos textos. Esse é um princípio muito importante. Agora, eu não posso pegar o 1 e tentar ler ele isolado como se ele não tivesse dentro de um capítulo inteiro. Então, quando eu pego esse texto para estudar, eu vejo o significado dele dentro do capítulo e dentro do contexto geral. Eu não posso pegar só ele e assumir só ele como verdade, porque senão
a chance de cair em erro é muito, muito grande. E um terceiro cuidado que nós precisamos ter dentro da interpretação do Apocalipse é agir com extrema humildade, buscar muita, muita graça de Deus e reconhecer a nossa limitação e dependência de Deus, porque, como eu falei no começo, o Apocalipse não é um tipo de literatura que é fácil de nós entendermos, e mais de 1500 anos continua ainda sendo uma questão muito difícil. Nós precisamos entender que Deus ele revelou da forma como ele quis, ele nos deu a palavra na forma como glorifica o nome dele, e nós não podemos tentar olhar para isso de uma maneira separada, ou de uma maneira simplesmente como se nós fôssemos os donos da verdade. Então, quando nós estudamos Apocalipse, a gente precisa estudar isso sabendo que nós precisamos reconhecer nossa humildade e dependência de Deus. Ele revelou da forma como ele quis, da forma como era útil para cada um de nós. Mas o ponto final, o cume final de toda essa história, que é o ponto que eu gostaria que vocês tivessem em mente aqui, tivesse isso para vocês como uma realidade, sempre que vocês forem ler Apocalipse, vocês tenham esse propósito na sua mente, de que nós temos pelo menos 3 propósitos pelo qual nós podemos olhar para Apocalipse e ficar felizes, né? Na verdade, é um conceito engraçado, porque se você parar para refletir normalmente, quando você vê uma história, você apenas vai vivendo o momento ali, você não sabe como vai ser o final, você não sabe se vai dar certo ou não. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós já conhecemos esse final. O Apocalipse ele está nos narrando 3 coisas. Primeiro, ele quer nos mostrar que Cristo é a consumação de tudo. Não existe nada fora de Cristo, não existe nada além de Cristo. Cristo é a consumação de tudo o que o cristão, que a igreja precisa e deseja. Então nós precisamos ter esse primeiro ponto como realidade. O segundo ponto que Apocalipse nos mostra é que Cristo ele já deteve e ele já triunfou sobre todos os poderes da terra, todos os poderes espirituais. Não existe nenhum poder, nenhum reino espiritual ou terreno que possa vencer a Cristo. Na realidade, nós costumamos ter uma ideia até muito errada, talvez muito cinematográfica, né? Daquela visão de Hollywood sobre pensar em Deus aqui de um lado e o diabo do outro, os dois batalhando. Mas isso não é a realidade bíblica. A realidade bíblica ela é muito diferente. O diabo não tem altura, nenhum poder das trevas tem altura para lutar contra Deus. Tanto é uma realidade tão forte isso, que quando nós lemos ali em Apocalipse sobre o anticristo, Paulo teve a revelação lá em Tessalonicenses que Cristo, quando descer, ele vai vencer o anticristo pelo sopro da sua boca. Ou seja, vocês têm noção do que é isso? Cada vez que a gente espirra já é um sopro. Cada vez que você dá uma tossida ali já é um sopro. E vai ser pela tossida de Jesus, só pelo sopro da sua boca ele já venceu o anticristo. Então não existe nenhum poder das trevas, o poder espiritual, que consiga competir à altura de Jesus, competir à altura de Deus. Então Cristo já venceu, ele já triunfou sobre tudo. E o terceiro propósito que nós olhamos no livro de Apocalipse é saber que a nossa esperança pode ficar firme, sabendo que Jesus ele volta, ele vem e ao encontro da sua igreja, ele desce com a Nova Jerusalém para nós agora habitarmos com ele. Inclusive, quando nós olhamos ali para o final, né, desse texto bíblico, nós temos uma mensagem tão linda onde a Bíblia diz que aí Deus estará, né, na cidade, Deus estará em nosso meio, nós seremos ele será nosso Deus. Então ele será nosso Deus, nós seremos filhos dele, nós habitaremos em conjunto. E essa é uma realidade magnífica, que nós precisamos olhar para Apocalipse e não ter um olhar de terror, um olhar de enxergar ele com olhos maus, mas sempre que olhar para Apocalipse, saber que existe uma boa notícia ali. Porque independente de grande tribulação, independente do que aparecer, nós estamos guardados em Cristo, nós somos fortificados por Cristo. Então essa é a mensagem que nós temos no livro de Apocalipse, que sustenta, né, o nosso cristianismo, sustenta
a nossa vida como um todo. E por hoje, essa é a aula, esse é o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês. Como eu falei no começo, de forma alguma, com isso aqui nós conseguimos esgotar o assunto a respeito do Apocalipse. Na verdade, em nenhuma aula a gente consegue esgotar o assunto sobre nenhum livro, mas principalmente sobre Apocalipse. Mas eu quero incentivar vocês a pelo menos guardar esse final. Esse final ele é muito importante. A você compartilhar com as pessoas, porque tem muitas pessoas que elas têm medo de Apocalipse, elas têm medo de ler, porque só pensam nos gafanhotos, só pensam no grande abismo, só pensam nas coisas abrindo assim. Mas quando nós olhamos e vemos Cristo como o Senhor de todo momento, Cristo como aquele que reina, está no controle de todas as coisas, e que em nenhum momento nada saiu do seu plano, nada fugiu do seu controle, nós descobrimos quão magnífico é a gente estudar e ler cada versículo de Apocalipse. Então eu quero incentivar vocês a ler com esse novo olhar e estudar cada vez mais a palavra de Deus para saber que isso não é só uma teoria para nós, mas é uma realidade dentro do nosso coração. E por hoje é só. Quero abrir o espaço aí para quem quiser comentar alguma coisa, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Hoje eu vou falar, Matheus. Fiquem à vontade. Eu estava meio afastadinha aí, que minha mãe está doente, então eu ando cuidando dela, né? Não tá fácil não, mas acabo vendo, né, nos outros dias. O meu pai, ele era um homem de Deus, né? Já está com o Senhor, mas ele falava assim que não era para ler Apocalipse, senão a gente ia ficar louco. Tinha um preconceito sobre isso, né? E que forte, né? Isso que você falou, que não nos cabe o dia nem a hora, mas que a gente esteja preparado, né? Um pouquinho antes de começar aqui o estudo, eu estava com meu filho, estava pondo um arroz para cozinhar lá, e meu filho foi lá conversar comigo, disse que teve um sonho ontem e que hoje ele amanheceu meio angustiado. E daí ele falou assim que vinha do céu como se fosse um cometa, uma estrela, mas daí quando chegava mais perto, ele viu que era Jesus, mas ele ficou com medo e ficou pedindo perdão e orando e se remediando, né? Daí eu até comentei com ele, né? Falei assim, ainda bem que dá tempo ainda da gente se consertar e que a gente não sabe, falei isso para ele, né? A gente não sabe a hora. A gente sabe que ele está voltando e a gente tem que estar preparado, né? E então é forte, né? Porque assim a gente não fica, a gente não quer pensar nisso, né? Quer ser arrebatado. Exatamente. Mas Essa- forte, é Esse é um ponto, de fazer pensar mesmo. esse é um ponto tão engraçado, Shirlene, que tem, como eu falei, dentro dos inúmeros debates e que tem de divergências entre a interpretação do Apocalipse, o que nós concordamos, e isso não existe dúvida, é que Cristo volta. Essa é a nossa certeza, isso ninguém discorda. Só que existe um ponto onde as pessoas falam, alguns dizem que vai ser um arrebatamento antes da grande tribulação, antes dos problemas, para outros é no meio, para outros é depois. Eu sou um dos que defendem que é no meio ou depois, mas nunca antes. Mas eu tenho muitos amigos que defendem que é antes, mas o engraçado é que sempre que a gente se encontra, a gente toca nesse mesmo ponto e fala, não, vai ser antes, não, vai ser no meio, não, vai ser depois. Mas no final a gente sempre fala, olha, é melhor que você pense que vai ser antes para você estar preparado antes. Então, no final das contas, fique imaginando que pode ser a qualquer momento, para que sempre você esteja se preparando, né? A mensagem no final de Apocalipse, ele fala, aquele que está puro, continue se purificando mais. E ele ainda ironiza falando, aquele que está sujo, continue se sujando mais. Ou seja, ele está falando, a escolha que você fez, continue firme nela. Continue buscando essa mesma realidade para que você possa estar pronto, né? Então, essa é a mensagem, né? Nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados para lidar com a volta de Cristo, como aquelas boas moças, né, que estavam esperando o noivo chegar lá em Mateus 24, 25. Então, essa é a realidade. A gente está esperando Cristo, a coisa mais importante que pode ter, né? Vamos lá, galera. Mais alguém? Fiquem à vontade, hein? Eu vou falar. Achei
Muito interessante a aula hoje, por questão da gente ver, falando sobre as figuras, sobre muita coisa que tem mesmo, né? Que vem do rio, que isso, que aquilo. E às vezes, assim, eu muito antes, quando comecei a caminhar com Deus e ler Apocalipse, igual o Matheus falou, a gente se assusta de ver, assim, né? Mas hoje em dia, assim, eu leio Apocalipse e acho um livro muito lindo. Só que muitas vezes a gente tem que pensar mesmo, mas o que está querendo dizer com tal figura, né? Quando fala dessa figura, o que está querendo dizer? E é bom você falando sobre isso, que daí a gente sabe que a gente tem que ter o conhecimento da Bíblia, de outros livros, para a gente conseguir interpretar o que está querendo dizer, né? Não é só ler que a gente não vai conseguir, só lendo, assim, a gente não consegue mesmo entender. Exatamente, essa é uma realidade que a gente precisa assumir em todos eles, né? Isso é uma coisa muito importante, mas principalmente Apocalipse. Eu sempre falo, na verdade a gente chama isso de revelação progressiva, né? Deus, na sua infinita sabedoria, ele quis revelar cada parte de uma forma. Para Daniel, né? Olha como que às vezes parece que Deus é meio brincalhão. Para Daniel tá a fim de contar, ele fala, não, oculta essas palavras, sela elas para o tempo do fim. Para João, Deus vai lá e fala, ó, compartilha para essas igrejas. Ou seja, ele foi lá e blocou, ele falou, não, guarda só para você, que vai ter o tempo específico, e João, ele falou, não, sai aí, sai fofocando, conta isso para todo mundo. E essa é a importância, né? Quando nós percebemos que Deus ele quis revelar na sua sabedoria, e uma das profecias de Daniel falava que só poderia ser entendido isso no tempo do fim. Só poderia ser compreendido quando tivesse a ciência do tempo do fim. Ou seja, provavelmente, quando a gente conseguir entender, a gente já tem que começar a estranhar um pouco mesmo. E falar, oh, não, então, se prepara aí, talvez é uns dias, meses, não sei. Mas a gente precisa ter esse cuidado, né? Mas a Escritura, a Palavra de Deus é uma infinidade de ensinamentos para nós. Né? É muito bom. E o tempo todo, né? Ensinamento progressivo, assim, cada vez que a gente lê é algo diferente, algo novo, e é o tempo todo mesmo a gente aprender. Exatamente. Entrelaçando com isso, pessoal, ano que vem, né, Senhor nos dando graça para isso, a minha intenção é da gente poder fazer o estudo provavelmente livro a livro. Aí não necessariamente vamos começar por Gênesis, né? Mas provavelmente ano que vem a gente consiga em algum momento estudar só Apocalipse. Aí sim nós vamos nos divertir ali, buscando entender um pouco mais a fundo cada capítulo, cada referência ali, entendendo isso. Como eu falei, não tendo nenhuma resposta absoluta, né, e nem saindo dizendo que tem uma data ou hora específica, mas simplesmente nos assumindo ali, tentando conhecer mais de Deus, né? Que é o nosso dever como cristão. Vamos lá, Jéssica, Célio, Valdirene, Paula, Isa, Bruna, Matheus Sampaio. Vou falar. É bem aquilo que a Renata falou. Eu, por exemplo, até estava comentando com o Júlio, que ele estava ouvindo a aula, eu já li o livro de Apocalipse. E hoje, aprendendo da maneira correta, eu vejo que realmente se a gente não tiver sabedoria, a gente só fantasia e não entende, na realidade, o que a essência do livro quer nos passar. E acredito que muitas pessoas, que nem você falou, têm medo de ler o livro por não ter esse entendimento, né? Eu, na minha família mesmo, quando a gente toca na questão de Apocalipse, todo mundo se arrepia. Meu Deus do céu, Apocalipse. Ai, eu tenho um tio meu que fala assim, melhor nem falar sobre isso agora. Por quê? Porque né, aquelas figuras vêm na cabeça e eles ficam com medo. Eles não querem nem tocar o papo pra frente. Você vê uns meses atrás, quando surgiu essa questão dos gafanhotos lá, foi já era esperado, né? Mas foi natural. O pessoal já começou a pegar os textos de Apocalipse, já começaram a colocar lá, e eu ainda brincava com eles, né?
eu ainda falava, não, mas eu não sei porque vocês estão reclamando, porque os gafanhotos de Apocalipse, eles têm quase o tamanho de uma pessoa. Eles não têm o tamanho do gafanhotinho mesmo. Então, se vocês estão com medo desses aí, é mais motivo aí, então, aí pra você buscar a Deus e não tá aqui. Mas eu brinco com isso, né? Mas infelizmente, a gente padece muito pela falta de ensino, né? A Bíblia sempre disse isso, que o povo perece por falta de conhecimento. E essa é uma realidade. Se a gente não conhecer mais a Deus, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Porque eu concordo com todo mundo que fala que você não pode só conhecer, você precisa praticar. E o cristianismo é prática mesmo, ele não é conhecimento só. Mas você não aprende a praticar as coisas se antes não souber a teoria, né? Por que a gente ali na autoescola primeiro tem que fazer a teoria, depois sair? Porque senão você sai, vê uma placa de pare e você não tá nem aí, você vai continuar dirigindo, não vai nem pisar no freio. Então, nós precisamos ter essa teoria para a gente poder ser cristãos que vão servir ao reino melhores, né? Então é muito importante a gente ter essa realidade dentro de nós. Bruna Petrini, tinha desmutado o microfone. Tá quieta hoje, a Bruna? Pois é. Quem tem a fama, né? Não, mas o livro do Apocalipse foi sempre um livro assim que eu meio que deixei, não que eu deixei de lado, mas eu nunca tive muita, acho que pela dificuldade que eu vi assim de interpretação mesmo, né? Eu acho que é difícil você ver alguém pregando sobre Apocalipse, né? Tirando os adventistas, é difícil você ver alguém falando sobre Apocalipse. E então foi um livro para mim assim que eu leio quando é aquela questão da leitura inteira da Bíblia, mas não, sinceramente, não é um livro que me desperta muito curiosidade, não. Apesar de ser muito, vamos dizer assim, para algumas pessoas, tipo, fala do que vai acontecer e tal, mas aí, de certa forma, gera um pouco de, né, um pouco de medo. Esse ponto que é um ponto engraçado, né? Porque, por exemplo, assim, eu não acho muito favorável dentro de, a menos que seja uma coisa muito, muito organizada, muito sistemática, você conseguir pregar em cima de Apocalipse falando pelo menos nesse sentido, né? Você pode pegar os textos ali das cartas às igrejas ou até Apocalipse 5, mas toda a parte figurativa, simbólica do livro, é um pouco mais complexo de você pregar, porque a chance de você falar alguma coisa e alguém não entender e gerar mais dúvida, é muito grande em cima disso, porque aí é o tipo de coisa que para você detalhar em 40 minutos você não faz. Então, por isso que normalmente as pessoas não gostam. Agora, quando nós vemos muito isso acontecendo em concílios ou algo assim, aí em estudos específicos passam 4, 5 horas só sobre Apocalipse. Aí você vai tranquilo, né? Mas como pregação expositiva ali no culto de domingo não é o manuseio mais favorável, vamos dizer assim. Mas é uma realidade, né? Eu acho que as pessoas já são o oposto disso que a Bruna falou. Normalmente elas gostam mais talvez de ver essa ideia de números ocultos, coisas assim, e gostam de procurar e vasculhar mais ainda Apocalipse, coisas assim. Mas é uma realidade para nós, né? O importante é a gente ficar com aquela situação ali de entender o propósito, né, que Deus tem através disso, entender que o Senhor nos convida a vivermos uma vida ali aguardando Ele, sabendo que já é uma certeza, né? Isso que é o engraçado, né? Por mais que o cristianismo ele é baseado na fé, é uma fé que provém de Deus, é claro, mas quando nós olhamos ali para Apocalipse, nós vemos que já está tudo consumado, já está tudo finalizado em Cristo. Então você não precisa ter dúvida alguma de quem é o vencedor no final. Não é o tipo de coisa que você vai lá e olha e fala, meu Deus, e aí vou apostar minhas fichas aqui, vou fazer isso, aquilo, não. Já é certeza que Cristo ele já venceu, já colocou todas as potestades debaixo dos seus pés. Então nós só precisamos aguardar a vinda do nosso amado Deus. Oi, Matheus. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho linda, assim, em Apocalipse, que eu aprendi num curso. Eu aprendi não, né? Tá? Sempre teve ali na Bíblia. Mas uma coisa, assim, que me trouxe uma luz, assim, sabe? Esperança. Eu fiz um curso lá na PIB de Perspectivas, que é o curso de missões. E daí, dentro de tudo que foi falado, né? De toda... Porque, assim, a gente tem uma visão muito limitada daquilo que Deus faz, né?
Parece que a gente consegue ver no sentido macro aquilo que o diabo faz, né? A maldade, todas as coisas que acontecem no mundo, coisas ruins. E no sentido micro, porque a gente consegue enxergar o que é dentro da nossa igreja, algumas coisinhas, a gente não tem uma visão muito ampla, né, do que é o reino de Deus. E uma coisa que um dos missionários falou, um curso interessante, uma coisa que um dos missionários falou, foi assim, olha, uma coisa a gente precisa entender. Em Apocalipse diz, eu não sei bem a passagem, mas diz assim, que os santos estarão com vestes brancas diante de Deus, né, de todas as línguas e nações. Então, o que isso me gerou? Bom, aconteça o que acontecer. Isso é fato, isso vai acontecer, né? Então, assim, é uma passagem assim, que quando eu olho me gera esperança, que independente do que esteja acontecendo, está escrito e isso vai se cumprir, né? Isso mostra, assim, é infalível. Independente do que a gente veja, dependendo da limitação do que a gente pode enxergar, um dia isso vai acontecer, porque já está escrito, né? Exatamente. O que a gente nunca pode esquecer é que o próprio Deus ele é o mais interessado nas missões, ele é o mais interessado no evangelismo. Então, Deus, ele, através do próprio envio do seu filho ali, ele foi e sempre será ainda o maior missionário, né, e o maior evangelista que nós tivemos. Então, o próprio Deus decidiu fazer isso. E é uma realidade. Quando nós olhamos o Apocalipse, nós vemos a graça de Deus agindo sobre cada povo, cada nação. E no final ainda, né, por mais que às vezes não tem como dizer que não, porque dá aquela dor no cotovelo e aquela ira santa, né, contra Israel, porque mesmo assim a Bíblia diz que Deus ainda vai alcançar eles com uma imensa misericórdia e graça. E às vezes a gente olha e fala, meu Deus, como pode? É muita graça, muita misericórdia que há em Deus mesmo, porque depois de tudo que aconteceu em Israel, sendo o povo de Deus e tudo aquilo, ele vai continuar agindo com misericórdia e graça e alcançar, inclusive, as nações e o povo de Israel, né? Isso a gente não vê só em Apocalipse, é claro, né? Tem toda uma leitura de Romanos, outros textos ali juntos. Mas nós vemos a graça de Deus agindo sobre os povos, é uma coisa imensa. É porque a gente está acostumado a falar de graça pensando só em graça para salvação, né? Mas a graça está em tudo, né? A gente levanta só pela graça, literalmente. A gente respira pela graça, então a gente vive debaixo da graça de Deus mesmo. Isso é uma realidade muito forte na Escritura. Né? Mais alguém, galera? Fiquem à vontade, senão nós vamos fazer nossa oração apostólica. Não, ninguém? Apostólica, Mateus, foi isso que eu escutei? Apostólica no sentido de que vem dos apóstolos. Não tô ungindo ninguém tô ungindo ninguém a apóstolo. Tranquila. Tá, então tá bom. Entendi. Ai. Fazer igual lá em Atos mesmo. Tentar rodar uma garrafa, uma canetinha, quem cair a gente unge como apóstolo. É isso aí, dá pra me jogar os dados. Ai. Isso aí, galera. Como já estão falando demais, vamos então fazer a nossa oração final. Quero mais uma vez reforçar aqui para vocês, então, que dentro do contexto aqui do que nós estávamos estudando, nós encerramos, né, esse conteúdo, mas nós vamos ter, pelo menos até a finalização do mês de novembro, encontros quinzenais para falar a respeito de outros temas. Mas eu sempre vou avisar os temas com antecedência para vocês poderem se organizar, de repente estudarem a respeito, para a gente poder falar em cima disso, tá? Igual a gente fez aquele bate-papo lá sobre o dízimo, fazer alguma coisa parecida com isso. Então, e daí ano que vem, a gente já começa, a partir do mês de fevereiro, provavelmente, com uma nova matéria, provavelmente estudando cada livro separadamente ali. E vai ser com certeza uma bênção, o Senhor vai nos dar graça para tudo isso. E eu quero, claro, reforçar para vocês e agradecer muito por estarem participando disso aqui. Talvez a gente, no começo, nós tínhamos uma visão ainda limitada, igual a oração de terça-feira, a gente não tinha noção de como ia ser uma coisa maior, ia ter um alcance maior do que a gente esperava, e o Senhor nos deu graça para a gente poder fazer tudo isso para a glória do nome dele. Então, vocês continuem aí
sendo incentivados e firmes em Cristo para continuar conhecendo cada vez mais da palavra de Deus, sabendo que isso é uma fonte limitada de vida, né? Tudo que nós conhecemos aqui, nós compartilhamos com o próximo, porque é vida sendo gerada em cada um de nós. Então, vamos agradecer ao Senhor nesse momento e dar o encerramento. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela tua boa mão que esteve conosco, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua mão de graça, pelo teu favor que foi derramado sobre nós. Senhor, eu quero te agradecer porque